quando a gente fala em bater a meta, a gente sempre está falando de mais. Mais volume, mais lead, mais reunião, mais automação. Só que nesse mundo de excesso tá todo mundo fazendo mais. E o cliente tá cheio de ruído. O que a gente precisa, o que esse cliente quer mais é impacto. E impacto a gente gera com inovação. Mas não a inovação da buzzword, que tá todo mundo na hype, cansado, tecnologia, IA. Não, a gente tá falando de inovação que é mudança, que gera valor, que gera impacto de verdade. É dessa inovação que a gente vai falar com um dos maiores especialistas de inovação desse Brasil, que é o Luiz Serafim. É sobre isso que a gente vai falar nesse próximo episódio do Bora Bater Meta. Vem com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Bater Meta. Eu sou a Carol Nucci, uma das hosts do Bora Bater Meta, junto com a Carol Manciola. E eu tô aqui hoje com uma pessoa que, assim, é o culpado por eu ter seguido minha carreira de palestrante, um dos profissionais que eu mais admiro e que conecta dois temas que estão conectados, mas pouca gente conecta, que é inovação e negócios, vendas, que é o Luiz Serafim, o Serafa. Vocês vão amar o Serafa, que como eu sou apaixonada pelo Serafa. Ele conecta inovação, marketing e vendas, um músico incrível, compositor, ele é um cara criativo, um cara das artes, um pai maravilhoso, pai do Gabi, jogador de bocha paralímpica junto com o Gabi. Vocês vão ver, vocês vão se apaixonar com ele como eu sou apaixonada. Mas a gente veio aqui falar de como bater as metas com inovação em vendas e eu vou passar a palavra para o Serafa para ele se apresentar para vocês. Serafa, obrigada por topar a prosa comigo hoje, para compartilhar toda a palavra da inovação com o povo aqui do Bora Bater Meta. Obrigada. Carol, prazer demais receber teu convite. A admiração é recíproca. E é bom demais eu te acompanhar durante tantos anos e ver tantas coisas boas que você faz no mundo. E agora a gente vai bater um papo. Eu escutei essa apresentação, gostei mais de mim, escutando de você, assim, parece que eu sou um cara legal. Fiquei mais feliz, assim, mas como me definiria ali, né? Eu sou um eclético, gosto de uma mistura, assim, de salada russa plural. Então, eu tenho minhas especializações que eu sempre gostei, sempre soube o que eu queria fazer na minha carreira, em parte, sempre evoluindo, mas gostava muito de marketing adolescente. Marketing, valor, criar valor no mercado, para o cliente. E estudei isso e fui trabalhar com isso. E trabalhei durante 30 anos em empresa global. E aí sempre gostei de educação. Então, sou professora 15 anos, pelo menos, em MBAs, mestrados sobre inovação, sobre negócio, sobre marketing. Mas nunca deixei de tocar. Não é hobby, você fala, nunca é hobby. Eu toco, tenho minhas bandas ali, é importante para eu ficar feliz e no bem-estar. Me tornei pai há 20 anos. É uma das coisas importantíssimas, né? Para o meu crescimento, para a minha felicidade, acompanhar o meu filho. Você falou, jogamos juntos hoje, às vezes até na seleção brasileira, de bote paralímpica, então vários desafios. Saí da empresa, executivo de empresa, há 2 anos, depois de 30 e poucos anos nessa história. Que foi onde nos conhecemos, inclusive, né? Foi na 3M. Foi lá. E aí a gente comecei a empreender e há mais de 15 anos eu tenho uma empresa paralela para treinamentos, capacitações, principalmente numa autoridade que acabei construindo em inovação, né? Criatividade, inovação, desenvolvimento de liderança. E agora estou aqui com você, feliz. Muito bom. Putz, eu gosto muito, eu falo que você foi o culpado, porque acho que foi a primeira palestra que eu vi, com quem eu me conectei foi a sua palestra falando de inovação, logo que eu entrei no trainee da 3M, e eu lembro até hoje, assim, a palestra de abertura. E a forma como você fala sobre inovação, ela é uma forma muito tangível. E eu queria que você começasse trazendo a sua perspectiva de inovação nos negócios, que é uma perspectiva muito além da hype, porque falar de inovar é fácil, mas trazer isso para o tangível não é todo mundo que faz. Então, eu queria que você começasse trazendo a sua perspectiva do tema.
Então, inovação, eu sempre gostei, faço isso, já fiz mais de 1000 vezes, de verdade, assim, né? No Brasil todo, para tentar desmistificar coisas que foram meio inventadas, douradas, pílulas, etc., e transformando a inovação, muitas vezes, dependente de uma excessiva tecnologia, de alto investimentos ou de uma área específica. E essa desmistificação que é importante para aterrissar e tornar a inovação possível, viável para qualquer área, para qualquer pessoa, inclusive na área de vendas, mas é também na área de logística, de atendimento ao cliente, de contratos, de contas a receber. O que significa que todo mundo que pode criar valor naquele processo, olhando o cliente, isso é inovação. É um processo de criação de valor para quem você presta seu serviço, para quem você atende, no seu propósito. Quando a gente fala do processo de vendas, você que é uma expert, a gente tem várias etapas ali. Qualquer coisa que você possa fazer um pouco diferente, pode ser assim, pouco ou muito. Não precisa ser sempre radical, disruptivo, com a última ferramenta, com o IA. Pode também, mas pode ser simples, pode ser barato, pode ser fácil, acessível. Em qualquer etapa, fez diferente e criou valor, pode ser na hora do planejamento da tua visita, do teu território, da tua área, pode ser usando sim alguma ferramenta que vai te ajudar a entender melhor o teu cliente, a capturar aquele insight, a fazer o acompanhamento. Pode ser alguma tática que você faça na hora de demonstrar o produto ou de conversar com o cliente, enfim, dando a sequência, né, nos próximos encontros, na loja, se for um espaço físico, qualquer coisa diferente que... E pode ser simples, né, Carol? Assim, o mundo às vezes é tão carente de boas atitudes e bons comportamentos que quando alguém faz o básico de te atender com empatia, com simpatia, querendo realmente entender a sua necessidade e não a empurroterapia, e te trata bem, e isso já é quase uma transformação. Então, qualquer coisa que você faça, pode ser uma ferramenta, um novo processo, uma nova ferramenta, criou valor, ou seja, gerou uma venda, um aumento da lucratividade, do share of wallet, uma fidelização, uma recorrência. Legal, é isso que é inovação. Um layout é novo, que sempre é um pressuposto da inovação. É novo, mas não agregou. É uma super ferramenta, é um negócio que você criou, uma prateleira digital com visão computacional, mas não trouxe valor, não fez a pessoa querer, né, se sentir bem, satisfeita, recomprar. Não é inovação. Deu pra... Sim, eu gosto de trazer isso. Eu lembro assim, você falando, é mudança que gera valor. Se não mudou, então não é inovação, porque é mais do mesmo. E se não gerou valor, também não é inovação, né? Uhum. E como que você traz... Parece que isso, muitas vezes, nas empresas, isso fica muito restrito ou a um time de inovação, ou um time de tecnologia, né? Como que você vê essa cultura quebrando essa barreira de um time, por exemplo? São, assim, a gente que até cresceu numa cultura ali da 3M que tinha esse pressuposto de uma cultura que parece ser quase utópico, mas o ideal. Todas as pessoas numa organização, elas deveriam ter essa missão, essa responsabilidade, eu diria, uma oportunidade de criar valor. É bem-estar para a própria pessoa, é crescimento da própria pessoa, é o impacto que ela faz no negócio. Então, o operário, a operária que está lá na linha de produção e ela tem uma ideia para reduzir a perda, para o desperdício, para fazer... Ela pode fazer isso e vai gerar impacto, né? A pessoa, a recepcionista, que está lá, o recepcionista... Que tem uma fila gigante, a pessoa não consegue acessar a senha fácil, a entrada lá, o reconhecimento fácil. A pessoa percebe isso. Quem está lá no restaurante vê que na hora de tirar o ketchup, na hora de pedir... Tem oportunidade. Todo mundo pode melhorar, resolver um problema que está ali, né? Exato. Então, isso é o ideal. Isso é o que a gente gostaria, o que a gente quer
treinar, desenvolver as pessoas para falar, usa a tua potência, tua capacidade criativa, empreendedora de fazer diferença no mundo e para você, porque é tão bom, né? Para si mesmo e para impactar o mundo. No mundo da inovação, você sabe que, e não é errado isso, mas algumas empresas têm algumas fortalezas, então elas fortalecem algumas áreas. Então tem a área de pesquisa e desenvolvimento, tem a área de tecnologia, TI, então é a turma do jaleco branco, é a turma que fica lá num prédio separado, é a turma dos desenvolvedores, dos devs, etc. Tudo bem, então a empresa realmente ela pode alocar mais recursos, mas a gente precisa quebrar esse mito, porque não podemos deixar essa responsabilidade da longevidade das empresas, da transformação para grupos de jalecos brancos em salas apartadas, separadas. É de todo mundo, né? Então esse é o desafio que a gente tem que estimular as empresas, né? E as pessoas todas, né? E eu acho que uma parte disso, né, eu acho que você começou falando até no início, tem a ver com o cliente no centro, que é um tema que a gente fala bastante, né? Isso, se o tema de cliente no centro fica restrito, por exemplo, a um time, a uma sala, a uma pessoa, isso é contraproducente com uma empresa inteira que devia estar ali a servir a todo um ambiente externo, né? Como que hoje você vê de desafios para você trazer essa visão de centralidade no cliente para a prática e como que isso fortalece a inovação, sobretudo para bater as metas de negócio? Porque se você fizer uma pergunta lá, todo mundo vai falar sempre um propósito bonito da organização e vai falar que tem o cliente no centro. Obcecados pelo cliente. E na prática, nem sempre ou muitas vezes não é assim. E se a gente olhar as organizações naquele desafio diário e apagar fogos e emergências, e sempre tem crises, né? É um distribuidor em tal lugar que está reclamando do preço, é um vendedor que saiu, é um problema na fábrica. Então tem 1000 coisas e 1000 métricas, muitas vezes internas, né? A gente vivia isso até, enfim. E aí a pessoa esquece ali do cliente, do que é o mais importante. Então fica preocupado com o fluxo de caixa, com o indicador do inventário, com o giro do sei lá o quê, com contas a receber, o tempo o prazo de pagamento e quanto maior a empresa, quase assim, mais complexa ela fica, parece que fica mais distante dessa visão, né? E a gente entendia que a verdade acontece na rua, né? Lembro sempre de um documentário cubano, assim, que era um outro contexto, mas a cantora lá cubana falava assim, la verdad está en la calle. A verdade está na rua. A gente na 3M, ainda que se perdia nos 1000 indicadores internos e ficava 1000 reuniões, mas ela tinha esta visão, assim, de falar assim, metade do tempo fique no campo. Eu lembro dessa frase, eu escutei essa frase de um diretor também. A verdade está na rua. Eu falava, tem que ficar no campo. Não é? E é um comportamento que precisa acontecer. Se você fica só olhando internamente as 1000 métricas e as 1000 emergências e não está lá no cliente, entendendo as transformações, as expectativas, as satisfações, as outras alternativas que estão sendo apresentadas por outras empresas, você fica fora do jogo, né? E vendas é isso aí. Na ideia, é a turma da frente ali, que está em contato. Então, essa visão. Quando a gente fala de inovação, é criar valor, pergunta para quem? Tudo bem que hoje a gente olha lá o mapa dos stakeholders, então tem que criar valor para acionista, mas o pessoal hoje na organização também muitas vezes está focado ali no curtíssimo prazo. Eu quero bater o trimestre, eu quero bater o meu bônus, mas a longevidade da empresa, eu nem vou estar aqui daqui 2 anos, eu vou para outra empresa. Então, essa perspectiva muito ruim. Sim. A gente, durante tempos lá, a gente trabalhava com essa visão de longevidade. Eu vou estar aqui vendendo para você e te apoiando, o cliente, e amanhã eu também estarei. E a gente pensava nessa transformação contínua, né?
E nessa preocupação de como eu te ajudo a crescer, né, a ter as suas necessidades plenas. Então é essa cultura que a gente tem que ter, né? Você sabe que esses dias eu estava falando sobre storytelling em vendas e eu li num texto que vendas é uma medida de confiança. Porque no final é isso, né? A gente, para o cliente querer seguir com a gente, né, nessa jornada, né, de falar do primeiro sim, a continuar dizendo sim, para a gente mantendo o amor vivo, é um sinal de confiança construída e mantida ao longo do tempo, né? Mas para isso eu preciso continuar mantendo essa criação de valor, né? Agora, nesse sentido, às vezes parece que a gente fica tão focado em trazer, na aquisição, trazer cliente para dentro, né? Mas às vezes esquece de manter, né? É como se é aquela coisa assim, depois que casou, parece que esquece, né? Fala, não, o povo tá dentro, aí deixa quieto, né? E eu acho que tem um papel muito importante na inovação, na entrega aqui, né? Aquilo dessa consistência entre o que eu comunico, o que eu vendo e o que eu entrego. Né? Entre o marketing, as vendas e o produto, a entrega, o CS. Né? Como que você vê esse papel de integração entre áreas, de serviços, de times, dessa jornada na experiência dos clientes para a inovação, para sustentar essa entrega de valor? Você falou de um ponto super importante, inclusive dessa integração de áreas, né? Que é uma das tremendas barreiras que existem. Que geralmente é onde o caos acontece. E assim, boa parte da minha experiência, trabalhei em vários negócios, mas muitas vezes dentro de uma mesma empresa, era uma empresa que eu cuidei de vários negócios, mas eu era o líder de marketing e vendas. E às vezes depois de atendimento ao cliente também. Então, a gente tinha essa coisa muito unida, mas eu, como consultor e muitas vezes tendo amigos trabalhando em empresas, e às vezes empresas globais, inglesas, a pessoa de marketing, para sair com o vendedor, ela tinha que pedir autorização para o diretor de marketing, que tinha que falar com o diretor de venda para ver se permitia que saísse em campo. Eu falei, mas é coisa meio absurda. E, inclusive, essa integração de resultados são silos, onde cada um olha para si. Então, eu olho para a minha meta, faço, mas não existe essa meta não integrada. E não é só entre marketing e vendas, hein? Não, vixe. Você tem lá planejamento de vendas e a fábrica. Aí, supply, né? Você tem lá, você quer vender, mas você não tem estoque daquela campanha ou daquele produto que o pessoal de vendas quer vender e precisa vender. Aí você tem excesso de estoque, né, de um item que não tá vendendo. Vejo isso toda hora, com essa falha de comunicação, essa falta de planejamento e de profissionalização em termos de processo mesmo, e de integração, onde a meta não é de uma área ou da outra, é coletiva. Eu lembro dando aula no mestrado da GV, convidei um colega que é o vice-presidente do Boticário, e ele contando, durante um tempo que ele cuidou da área de TI, eles revolucionaram muito a área de TI, onde TI tinha as metas muito focadas não no negócio, mas nas metas de TI. Então, meta tua X, você tem que manter o site, etc., 99%, né, no ar, tal. Porque eles tiveram um problema bem na véspera de um Natal, sei lá, que é onde vende X%, assim, muito concentrado. Então, na média, ele bateu a meta, tá lá ganhando bônus, etc. Mas causou um impacto terrível, porque quando precisava... Então, e eles ajustaram, ao invés de ter 1000 métricas, tinha 1000 objetivos, 1000 metas. Não, vamos focar naquelas que são importantes. E essas metas que são coletivas, voltadas para o negócio e para o cliente. Então, as pessoas têm que trabalhar integradas para atingir o impacto que se precisa. E não no meu objetivo. Claro que tem que fazer alguma métrica da tua área, lá do teu processo, etc. Mas tem que olhar o todo. É um desafio. É um desafio de lideranças, das altas lideranças, do trabalho conjunto das várias áreas para integrar isso. Porque é um processo integrado, o cliente não está olhando a sua área, o seu resultado, né? Mas a tua empresa e toda a jornada.
né? Se eu ligo para você, não é isso? Se eu ligo no zero, se eu uso o WhatsApp, se eu entro no chatbot, se eu vou na loja física, é a empresa. É a empresa, né? Não tô nem aí se é jornada aqui, jornada de lá, né? Minha área que tá certa, você que errou. Não tem essa coisa de... É nós juntos que vamos trabalhar isso para integrar, para dar melhor experiência, melhor jornada do cliente, que pode usar os 1000 canais lá. E é aquela, eu até falo muito isso, né? Não é a jornada de marketing, a jornada de venda, a jornada é a jornada do e-commerce, a jornada do cliente, a gente que tá tentando ali se conectar com essa jornada, né? Agora, você falou um negócio de liderança, né? E eu acho que o papel da liderança para viabilizar ou para travar a inovação aqui, ela realmente é barreira ou alavanca, né? O que é fundamental num papel de liderança vamos pensar aqui não como barreira, mas como viabilizadora da inovação, sobretudo em times de vendas, né? Já que a gente está trazendo aqui para negócios. Liderança para mim é sempre a alavanca principal, né? Como eu tenho minha jornada muito falando de inovação há 1000 anos, sempre evoluindo, porque a gente vai aprendendo todo dia alguma coisa, né, nova. Mas eu lembro que eu tinha até lá, começou na 3M, colocava a visão sistêmica da inovação. A visão sistêmica, assim, para você fazer uma inovação um dia, você não precisa de grandes coisas, porque pode ter a Carol na empresa dela, X, mesmo se for uma empresa super conservadora, com gente complicada, com líder, né, hostil, mas você, maluca lá, apaixonada, vai lá fazer uma coisa. Acontece às vezes, a duras penas, quebrando tijolo, vai conseguir fazer lá uma mudança boa. Mas isso não vai transformar a organização numa organização inovadora. Porque para você fazer uma inovação hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia, mês que vem, e aí ter uma fornada de né, mudanças contínuas que vai fazer a sua empresa ser relevante e longeva, você precisa de um sistema. Esses sistemas são vários ingredientes, né? Aí eu tinha uma foto que mostrava um monte de ingrediente de tempero para fazer uma comida, para tornar mais pedagógico, assim. Pessoas no centro, na tua equipe, pessoas no centro, porque não é um laboratório de pesquisa, ou um super, né, área de centro de distribuição cheio de robô. Isso mas se as pessoas que estiverem lá não estiverem engajadas, motivadas, respeitadas, valorizadas, em processo de aprendizagem contínua, em colaboração, não funciona. Então, pessoas é o fermento do bolo, né? E aí você tem vários outros recipientes de ingrediente ali. Então você tem que entender de tendências, de análise, de insights, de mercado. Você tem que saber disso. Você tem que ter processos, inclusive processo de venda. Você tem processos que você pode se capacitar para entender os vários perfis de clientes, como é que eu faço. A gestão de dados, né? A gestão da performance, o planejamento, são ferramentas importantes, tudo mais. Tudo isso em cima da cultura. Cultura, muitas vezes, os autores colocam como mais um ingrediente. Eu, no começo, colocava, mas um dia eu falei, não, cara, a cultura não é mais um ingrediente, é a cozinha. Dos temperos todos, é a cozinha. Porque se você não tem a cultura, você não vai ter essa visão de escutar o cliente, de buscar dados, de ver tendências. Você não vai ter a cultura de valorizar o teu funcionário, de dar protagonismo, de escutar a ideia que ele tem, de alocar recurso, investimento para aquela ferramenta, para aquele novo processo. Você não faz. E a cultura, sendo a cozinha, quem faz a cozinha? A liderança. São os líderes. Em cada microcosmo tem lá uma líder, um líder, né? O líder de vendas, o líder de CX, o líder de sei lá o quê, de logística, etc. Esses caras eles têm um poder muito grande, que eles podem tornar a área uma área de medo, né? De retranca, de controle, microgerenciamento, ou pode ter aquela de impulsionar, de valorizar, e isso com atitudes e comportamentos, né? Eu fico só dentro de mim, aqui da minha área, eu sou invulnerável,
né? Eu sou perfeito, eu tenho sempre razão, ou eu demonstro que eu escuto, que eu vou fazer benchmark, que eu participo dos eventos, que eu vou nas rodas de conversa, eu estudo, eu faço uma especialização e trago, dou exemplo, compartilho e estimulo que a minha equipe também faça, né? Eu tenho sempre a razão, ou eu vou tentar discutir com a equipe. E também é interessante a gente falar que a liderança, não é que a liderança, quando é uma liderança mais colaborativa, mais contemporânea, não é que ela abre mão de ser líder, né? Não é que vira uma festa infindável de discussões que todo mundo, é segurança, que ninguém... Não é isso aí. Inclusive é uma coisa situacional. Líder, algumas vezes, em crise, em fechamento do mês, às vezes tem que estar, é assim, vamos lá, e não tá, é assim mesmo. Você pode ter lá um líder que às vezes é mais autocrático ali naquele minuto de crise, porque precisa sair daquela situação e precisa ter um controle garantido. Mas na maior parte do tempo, a gente tem que ter esse outro figurino. Sim. Né? Tem que ter mais equilíbrio ali, né? Muito mais. E até você trouxe isso do momento da crise. Muitas vezes parece que a inovação é só para quando as coisas estão bem, né? E até esse olhar mais humano, as pessoas no centro para a liderança, todos esses elementos, cliente no centro, pessoas no centro, inovação, parece que todos esses, nós que trabalhamos com esse tema já há muito tempo, a gente já viu isso acontecer várias vezes, de serem temas em que, quando tudo está bem, são temas ótimos de serem investidos e deixar. Mas agora, quando o pau tá comendo, quando a crise tá pegando, não, para tudo, agora a gente vai pressionar, vai tirar tudo, faz economia, corte e pressão e tudo. Qual que é a sua visão dessa dicotomia? Porque, na minha visão, geralmente é quando a gente mais precisa de inovação, né? Uhum. Mas parece que aí a gente recorre a um excesso contrário, né? E aí acaba que entra num redemoinho, num vórtex que só piora ali, numa entropia contrária. Você tem razão. Hoje, quando a gente está gravando esse podcast, a inovação está um pouco sob ataque, né? Verdade, você escreveu um texto esses dias sobre isso, né? Eu sou colunista da Época Negócios e escrevi lá, inovação sob ataque. Porque teve um momento dourado ali de capital, recursos, venture capital, esse vai investindo e faz startup, desenvolve isso aqui, e cadê o resultado? Não é que não teve, tem vários lugares que deram resultado, empresas cresceram, mas muitas vezes né, ficou mais espuma e participo daquele festival e falo a coisa do hype que a gente estava falando em off aqui, separar. Mas lembra, inovação e as organizações, principalmente, elas querem transformar, mas para gerar impacto. E especialmente o valor econômico, que a gente não pode, felizmente, já no século XXI, a gente não pode se limitar ao impacto econômico. Né? Então, a gente sempre discute a centralidade no cliente, mas não fica só no cliente, porque se eu ajudo o cliente lá, etc., mas detono o meio ambiente, as relações com os meus fornecedores são nefastas. Não, isso não é uma inovação que a gente quer para o século XXI, né? Então, essa é a mudança que a gente também precisa fazer, né? Agora, para mim, o contrassenso aqui é que nesse momento de crise é onde a gente mais deveria inovar. Mas, e aí eu acho que essa visão da inovação ser muito fora da casinha é onde a gente se perde, porque na crise a gente deveria olhar pro problema com um olhar de solução, com um olhar, falar, pô, beleza, deixa eu entender, aqui até muito com o olhar do design, né, inclusive, de buscar o problema, de falar, pô, peraí, eu preciso encontrar uma solução criativa para isso aqui, porque não tá dando certo, né, mas não, nessa hora parece que a gente apela para as mesmas soluções que não estão dando certo, porque eu tenho medo de arriscar, né? Pode ser. Eu acabei nem respondendo lá. Você perguntou isso aí, eu acabei desviando, mas o que eu, como quase tudo na minha vida, eu vou na base do equilíbrio, assim. O ideal seria o equilíbrio, né? Então, o curto prazo precisa ser contemplado? Sim. Pela crise, pelo dólar, pela taxação. Justo. Sim, precisa. Então, precisa fazer algum ajuste rápido, etc., para conta. Mas viver só no curto prazo, sem pensar na longevidade, porque talvez você quer sobreviver hoje, mas amanhã você nem liga, muito que você está em outro lugar. Isso é péssimo. Ficar só no longo prazo também é ruim. Então, espera lá. Mas eu preciso
remunerar meus funcionários melhor. Hoje, os fornecedores, eu tenho que pagar o fluxo de caixa. Então, precisa. Então, esse equilíbrio entre o curto prazo, o necessário, o emergente, e esse construção do futuro é aquele ponto ótimo que é difícil, né, de fazer. A gente foi criado uma cultura que ajudava a gente a ter essa mentalidade. Então, na 3M, citando a velha e boa 3M lá da nossa época do passado, sempre tinha uma visão dos projetos que você precisa para entregar o ano, mas a gente sempre era cobrado da mesma forma intensiva quais são os projetos para o futuro. Isso em qualquer área. Eu, quando estava em negócios, tinha os projetos para vender hoje, o post-it e tal, mas qual é o projeto... Dos 5 anos, né? Porque amanhã vai ter um monte de concorrente fazendo a mesma coisa, os caras vão estar no mesmo cliente, tentando dividir aquele teu segmento, aquela tua carteira de clientes. O que eu vou fazer? Qual outro segmento que eu vou entrar? Que eu vou explorar? Além de desenvolver novos produtos, que outros serviços eu vou apresentar? Novos canais de vendas. Olha, tem um canal nascente que eu poderia explorar aquele novo... Então, a gente sempre tinha essa mentalidade. Mesmo quando eu fui para a área corporativa e trabalhava em transformação digital, a gente tinha que fazer as coisas, o site, como é que busca aqui na internet, aí o cliente busca de... Mas e aí, amanhã, o que eu vou fazer? Que novas tendências estão rolando? Social commerce, eu sei lá. Putz, eu preciso ter o projeto e me preparar para ele. Para ele trazer resultado. Uma ambidestria. É isso. Então, esse equilíbrio é difícil, mas um líder que se preze hoje, para chamar liderança de boca cheia, é aquela que está mudando o figurino dela, né? Sim. E está sendo ambidestra, e está pensando no hoje, mais no futuro. Aquela que também já não acha que sozinha resolve tudo, mas é com uma equipe intergeracional, sei lá, aí mistura um monte de tendências. De variáveis. O que eu acho legal, que aí eu vou jogar para você também, perguntar para ti, porque a área de vendas, você escreve às vezes sobre isso, né? Com orgulho de ter entrado e ido para a equipe de vendas, né? Com algum sofrimento, mas depois, melhor coisa que eu já fiz, sei lá, que é muito importante. Mas a área de vendas, até hoje, talvez, é às vezes vista ali como uma turma mais operacional. Sim. E que na hora de discutir sobre a visão de futuro, a estratégia, a jornada do cliente, não senta na mesa ou senta num lugar com uma cadeira mais baixa, talvez, ali. E justamente a turma que está lá em contato com os canais, com os clientes, com os usuários, etc. Então... Para a gente falar daquela integração e daquela visão, buscar um objetivo coletivo ali da organização, de trazer valor para o cliente, resultado para a companhia, acho que vendas precisa sentar ali junto para segurar a direção junto e trazer e participar dessa... Você não acha? Como é que você vê isso? Você sabe que eu acho que eu já vi os dois cenários, né? Porque tem organizações que são mais sales-driven, né, e são mais drivadas por vendas, e vendas têm esse papel de direcionar o negócio, mas às vezes com um papel muito de curto prazo, como você falou, né? Muito ali no agora, vamos fazer o negócio agora, e com pouco olhar para o futuro, para o longo prazo. Isso eu deixo para o pessoal da estratégia, deixo para o pessoal do marketing. Mas muitas vezes está ali com o papel de vendas todo o insight do que está acontecendo de movimentação. E esse protagonismo deveria vir para cá. E eu acho que o olhar ambidestro em vendas ele é pouco desenvolvido. Né, de você sim ter que lidar com a meta de agora, tem que bater a meta do dia 30, né? Eu lembro assim, uma coisa que... uma das coisas que eu mais aprendi com vendas é que dia 30... é uma comemoração, se você bate a meta. Mas dia 1 zerou, né, gente? Dia 1, a luta começa de novo, né? E então, o curto prazo, ele é realmente, assim, você vive uma montanha-russa. Mas você saber absorver, saber filtrar tudo que está acontecendo aqui para antever o futuro, é uma habilidade muito difícil. Né? Você conseguir filtrar até sua gestão de tempo, porque é muito incêndio, né? Demora para você conseguir calibrar. E eu acho que por ter conseguido calçar os dois sapatos, o sapato de venda, o sapato de marketing, o calçado de produto, de inovação, enfim, isso me permitiu ter diferentes visões, mas não deveria ser um privilégio, né? A gente deveria ter esse tempo e desenvolver essa competência dupla, porque mesmo, por exemplo, quando eu tenho minha carteira,
eu tenho meus clientes, eu tenho que bater a meta agora, mas, pô, esse cliente agora, pô, de repente o cliente agora tem um tempo. Daqui a pouco esse cliente pode sair, eu preciso trazer novos clientes, ou eu preciso expandir a carteira nos clientes que eu tenho. Eu preciso fazer uma gestão dessa carteira que vai me garantir a meta do futuro. Senão eu tô lascada, né? E eu acho que isso a gente trabalha menos. E esse olhar de inovação seria muito bem-vindo aqui. A própria ambidestria que a gente aprende na inovação, de você, sim, ter ali 70% do tempo no incremental, de falar, beleza, eu vou garantir aqui. Mas, peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer no adjacente aqui, o que eu consigo fazer a mais no expandir. E, peraí, deixa eu ver o que eu teria aqui de ultra, mega disruptivo para fazer algo super fora da casinha que vai gerar um valor que ninguém estava esperando. E eu acho que até esse disruptivo, às vezes, não está nem naquilo que é dentro da nossa ordem de atuação. Está na integração. É o que a gente faz menos. A gente tem, enquanto vendas, a gente é muito incentivado a uma visão míope da nossa carteira. Enquanto a gente deveria estar discutindo muito mais com os nossos pares, com as outras áreas, com marketing, com supply, com outros times, para conseguir desenvolver essa ambidestria. Faz sentido? Faz total. Eu acho que essa evolução profissional de vendas, desde que eu comecei a trabalhar, já evoluiu muito e profissionalizou e desenvolveu essa visão mais estratégica e ferramental e digital hoje, enfim, várias competências que precisavam e continuarão sendo desenvolvidas, né? Mas a maior parte das vezes onde eu vou pelo mundo, por exemplo, uma das consultorias que eu faço, uma empresa gigante, mas ela não tinha marketing praticamente, ela tinha vendas, né? E é maravilhoso, e é uma energia, e é busca de resultados. Mas uma visão de marketing ajuda demais, e estão construindo isso, porque uma gestão de um portfólio, racionaliza o portfólio, posiciona melhor as precificações, né? Planejamentos com supply, com suprimentos, mil coisas que sobem. Então, às vezes é muito comercial a empresa, mas falta essa sofisticação mais estratégica e inteligente, né, dos componentes de oferta lá, do mix, né, de marketing ali que a gente fala. Em outro caso, você tem essa estrutura super desenvolvida. Aí vendas perde super o protagonismo e fica quase como um operacional. A gente é que entende, a gente que escutou o cliente, a gente que definiu as estratégias globais ou não, etc. Vocês vão lá e executam isso. O melhor dos mundos era, né, que a gente busca esse desenvolvimento geral e integrado, né? Para trabalhar em conjunto e aí todo mundo participar e ter voz nessa construção. Claro, na hora de executar, cada um com sua parte mais específica do processo, mas... Sim. Agora, você sabe, você foi falando, uma coisa que eu me lembrei, tinha uma brincadeira com um amigo nosso em comum, o Fer, que ele falava assim, que toda empresa tem um departamento, você lembra disso? O departamento de prevenção a vendas, ou o departamento de prevenção e inovação, que eles são primos, né? Primos. Mas brincadeiras à parte, né? A gente vai falar, putz, principalmente grandes organizações, mas sinceramente toda organização ela tem uma aversão a algo que é novo, né? Sobretudo a inovação, mas vendas também, né? Quando o ato de vender é o ato de fazer algo que é novo, que é gerar valor, né? E eu acho que por isso que a prevenção a vendas e a prevenção à inovação, para mim, elas entram juntas aqui, né? E para inovar, a gente tem que contornar essas resistências. Para a gente vender, a gente tem que contornar essas resistências que são inerentes ao negócio, ao status quo, ao risco, né? E você, com essa mente inovadora, que já encontrou vários caminhos para contornar essas barreiras, né? Que lições que você dá para contornar as resistências que o negócio tem, que a organização tem, de burocracias, etc., para conseguir trazer inovação para a prática? Tá aí, ó, eu acho nas minhas andanças todas, e recebo essas perguntas frequentemente, porque tem lá alguém dentro de uma organização louco para mudar e fala, cara, como é que eu mudo aqui a cabeça das alta liderança? E eu fico sempre falando, cara, é difícil porque se a alta liderança não se envolve, não muda a empresa. Porque ela que vai alocar recursos, ela vai promover as pessoas, ela vai contratar, enfim, nas atitudes dela, que ela reforça ou não.
Mas você pode conseguir, como eu fazia. Eu mudei meus departamentos, minhas áreas de atuação, minhas áreas de negócio, eu mudava, talvez influenciasse ali o vizinho, a área prestadora de serviço para mim, eu talvez influenciasse um pouco. Agora, a organização inteira eu não ia conseguir, se eu não estivesse lá na alta liderança. E como fazer isso para envolver essas lideranças que têm as cartas na mão dos recursos e da cultura, ali, das alavancas da cultura, né? Então, uma das coisas que eu sempre pregava é tentar dar o banho de loja, né? Dar aquela influenciada. Porque se a pessoa, de novo, se ela está lá no Olimpo, lá numa torre separada, e não está lá no campo, e não vê, e não está participando do evento, do festival, então dá uma tentativa de tirá-la e levá-la. Faz um evento que vai ser lá no... Tem mil lugares para ir hoje lá, que existe inovação, que existem as startups, que tem os festivais de inovação. Tenta trazer gente, porque às vezes a gente fala, o santo de casa não faz milagre. Mas você chama a Carol, chama o Serafim, chama sei lá quem da empresa tal, X. Aí essa pessoa vai lá, faz um evento e ela conta. Então esses conteúdos, essas inspirações, essa fuga do ambiente para conhecer o que está sendo feito no segmento ou fora do segmento. Essa busca de tendências, de trazer, olhar para o futuro, para não ficar só do retrovisor, né? É importante para a gente construir planejamentos hoje, futuros, estratégias para futuro, para continuar relevante. Olha para frente. Então, traz esse tipo de exposição ao que está acontecendo no mundo. Ó, isso aqui que você faz hoje, esse modelo de negócio, amanhã ele está morto. Gerar esse incômodo, né? Então, aí são tentativas de contagiar, né? Contaminar a pessoa para algum incômodo e ela se abrir um pouco. Aí quando você tem uma ideia, eu tenho uma ideia que o cara não foi, mas eu fui, eu vi, eu estou preocupado, eu tive uma ideia inovadora ali, potencial. Conta essa história, mas você tem que aprender a contar. No perfil lá da pessoa que vai te ouvir, como é que ela é? Então, a pessoa quer 1000 dados, então você tem que mudar. A pessoa não gosta de dados, você tem que ter essa inteligência de interação. Mas tentar comprovar ali, olha, você não acha que essa história aqui pode... Então, trazer um certo embasamento para que aquilo possa trazer um resultado. Sim. Então, a gente também tem que ter essa habilidade para falar de uma ideia que, mas uma ideia construída que talvez ela vai gerar. Não precisa cravar e ser obrigado no compromisso de que vai ter que trazer 1 milhão extra. Mas algum embasamento, olha só, eu vi que o mercado, assim, eu vi esse número, eu escutei ali, eu puxei esse dado. Então você constrói um storytelling não só retórico, poético, bonito, inspirador, mas também com certos dados. E se for muito conservador, resistente, você consegue fazer... Talvez você fale, não vou conseguir 1000 recursos, mas tá, então vamos tentar isso aqui. E por quê? Vamos começar pequeno, né? Pequeno, piloto, teste. Se perder, se der errado, não é tanto, então a pessoa... Eu acho que são essas algumas dicas, assim, para... Essa cultura de experimentação em específico, ela é muito... Ela ainda é um paradigma muito grande, né, em organizações, né? Você tem boas práticas, assim, de incentivo, porque parece que... Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um workshop com uma empresa grande. E aí a gente estava falando justamente de experimentação. E eu estava falando com uma VP e ela falou assim, olha... Aqui, Carol, um teste. Eu vou fazer um teste no Brasil, porque minha atuação é global. Tipo, o teste é fazer um teste em cadeia nacional, sabe? Eu falei, não, gente, um teste é aqui, ó, no bairro, em Perdizes, sabe? Assim, um teste é pequeno, né? Curitiba, e, se der errado, gente, tá tudo bem, né? Você tem, né, ainda uma... E o erro, né, ele é um... Ninguém aqui tá batendo palma para incompetência. O erro, ele é um aprendizado, mas ainda é um tabu muito grande. Né? Como que você trabalha essa tolerância ou pelo menos um incentivo a um aprendizado constante por meio da experimentação para a gente conseguir incentivar a inovação, a busca por novos caminhos de inovar? Eu entendo que a liderança ali daquela área, daquela empresa tem um papel muito importante em muitas coisas, inclusive nessa mentalidade de crescimento. Então... É uma mentalidade que a gente tem que desenvolver em todo mundo. Hoje tá legal, mas não podemos ficar... E o futuro, a visão de futuro? Esse portfólio, esse segmento, esse cliente vai estar aí amanhã?
talvez vá, talvez tá até maior, mas talvez não vá. Então, o que eu farei? Todo mundo pensando. Então, esse tipo de mentalidade é importante. Essa mentalidade se eu testar alguma coisa, ou tenho um projeto, portanto, inovador de, né, crescimento, e se der errado? Então, a gente aprende isso também. A tolerância ao erro não é qualquer erro. Então, o erro de desleixo, o erro de falta de comprometimento, o erro de falta de ética, isso aí a gente não tolera. Não deve tolerar. Você dá algumas molduras que a gente falava. Eu trabalhei muito e gosto de trabalhar com essa visão de que, claro, cada um tem o protagonismo e a responsabilidade. Os caras gostam desses termos em inglês, o accountability e tal, etc. Mas, de qualquer forma, a gente tem várias oportunidades de trabalhar em equipe, em grupo. E muita gente tem a oportunidade, quando a gente trabalha integrado, de refletir e discutir. Mesmo que tenha alguém que vai ser a pessoa responsável principal. Mas se a gente está desenvolvendo um modelo lá, você de vendas e você de marketing, a gente vai comentando e discutindo aquilo lá. E alguém vai tomando as rédeas, vai na frente. Mas é uma discussão que todo mundo tem a oportunidade de falar. Do preço, da abordagem, da embalagem, dos benefícios. Quando tá lá, aí, assim, não pode dizer que foi a Carol que errou. Pô, a Carol que... Não. Todo mundo trabalhou e para... De novo, inovação é sempre um trabalho coletivo. É sempre um trabalho de colaboração de várias competências. E algumas competências envolvidas na inovação não são criativas, mas são super importantes para que aquela ideia criativa, diferente, vingue e traga resultado. Então você precisa do cara azul, do puta analítico de preço, você tem que ter o cara do processo. Um monte de gente colaborando para que aquilo funcione. Então se a gente tira essa responsabilidade de que foi você, mas não, somos nós, ainda que você seja o accountable, lá, o responsável, mas a gente trabalhou junto. E é um trabalho, e o sucesso dele é da nossa empresa, não é crucificar alguém que... Não? E aí tá aí um bom ponto, né? Porque pegando, né, voltando para a realidade de vendas ainda é um papel muito individual e um papel em que se incentiva muito a competição, o competitivo. E como quebrar esse estigma para trazer o colaborativo para inovar? Porque como que a gente vai inovar no individual? Para bater, né, para eu encontrar inovação em vendas, eu vou precisar trabalhar o coletivo aqui, né? Como que eu ressignifico um trabalho, um modus operandi de uma área que incentiva algo que é meio que contrário à inovação, né? Não é verdade? É desafiador, porque em qualquer carreira, e talvez em vendas ainda mais, né, essa experiência de reconhecimento individual, do bônus, da promoção ali, porque o cara fez na região dele, no território... Mas existem culturas que acentuam isso e a gente escutava essas lendas, né? Sei lá, são lendas, não, acho que não, que eram, né? A gente escuta como verdades de quase uma humilhação, ou de você que não bateu, esse grupo competindo com o outro de uma forma não saudável. Não é que a competição não seja boa nesse caso, porque, pô, eu quero fazer 120%, você fez 116%, putz, eu quero ser o primeiro. Isso é bacana, esse estímulo, de alguma forma, no mundo que a gente criou, nesse sistema que a gente vive, que não é fácil ter outro. Tudo bem, mas como fazer esse tipo de competição? Daí a gente tem os outros elementos de pertencimento a um ambiente que também um impulsiona o outro, um treina. Eu vi várias equipes lá onde você tinha um figurão de vendas que tinha uma experiência, mas ele virava um treinador, um coach de outras pessoas mais jovens, mais júniores. Aquela prática, aquela ideia de alguém pode ser compartilhada e replicada. É bom para aquela pessoa porque, olha só, fulana de tal que trouxe aquela ideia, então ela tem um reconhecimento, tem uma visibilidade, mas ao mesmo tempo ela está lá compartilhando uma coisa que ela não guardou para ela. Então, de novo, eu sempre vou cair nessa equação meio do equilíbrio, assim. Não é que vamos acabar, não tem competição, não temos que estimular ali o mérito de alguém que bateu. Mas não, isso faz parte do universo, mas só isso é nocivo. Toda vez que a gente sai fora de um certo equilíbrio, de uma certa ambidestria ali e tal, a gente acaba mal. Essa é a minha visão. E aí um outro ponto de equilíbrio sobre o qual você fala bastante é sobre saúde mental. E vendas é também uma área que vive sobre contínua pressão.
pressão, burnout, e isso também é contraproducente com a inovação. Né? Qual que é o papel da saúde mental para a gente conseguir trazer a inovação, sobretudo numa área como vendas? Caramba, hein? Porque, assim, essa é uma escolha que a gente faz, mas meio quase idealista, assim, de qual a sociedade que a gente quer fazer e construir e evoluir. Claro, a gente tem 1000 conquistas ao longo dos séculos, etc. Mas, de novo, ela está fora do equilíbrio. Então, a gente, de alguma forma, adotou o modelo de muitos lugares de resultado a qualquer custo. Então, eu premio lideranças que ocupam funções e pouco tempo, aí elas saem e vão para outro lugar, elas vão arrasando todos os lugares. Mas elas conquistam a sangue ali por curto prazo um resultado. E elas fazem a vida das pessoas ali terrível. É essa a sociedade que a gente... É esse tipo de empresa que a gente quer. A gente quer uma liderança dessas, dando as cartas e sendo chamada para falar no festival tal e escrever artigos. Pena que muitas vezes é assim, mas não deveria ser, né? Quando a gente tem, como a gente fala, de cultura da organização e dentro da área de vendas, você quer um ambiente que tenha alguma segurança, onde você pode questionar, ter a liberdade de propor uma ideia, de falar para a tua liderança que talvez você não concorde exatamente com aquilo, mas discutir, né? No final, isso vai ser discutido, vai ter uma orientação e você precisará respeitar aquilo. Caso contrário, você tem que ir para um outro lugar. Mas você tem essa liberdade. A gente, na época da pandemia, eu participei muito dessa avaliação interna de cultura. E aí, muita gente com depressão, com ansiedade, com burnout. Não só em equipe de vendas, mas todo mundo. É que é inerente ali, talvez, né, em várias funções, inclusive em vendas, essa montanha russa. Então, essa ideia de ter lideranças e ambientes mais acolhedores, onde tem esse apoio social que a gente fala, né? Se você está lá, e muitas vezes o vendedor é complicado, porque ele às vezes está sozinho na região, se a gente fala desse tipo de vendas, né? Equipes espalhadas pelo Brasil, ou sozinho. Então, se ele não tem com quem dividir, ou uma liderança próxima, um supervisor próximo, mas isso ajuda muito. As pessoas falam, se você vê que no trabalho você tem algum amigo, por incrível que pareça, não, empresa não é para ter amigo. Não, é para ter, porque inclusive ajuda a felicidade, que devia ser o objetivo de todo mundo. Ajuda a produtividade, ajuda as pessoas a ficarem bem. Então, voltando ali assim, para o ambiente de vendas, para as lideranças, como a gente constrói esse ambiente que não, de novo, não abre mão da disciplina, tem a meta, tem que ir lá, tem que ligar, tem que fazer reunião semanal de resultados, mas como eu faço isso? Eu faço isso na relação abusiva, eu faço daquela forma, e eu já vi de perto muita liderança fazer esse tipo de... Isso é horrível, né? Então, é o equilíbrio, essa costura, assim, né? Sim. Caminhando até para o nosso final, porque esse é um assunto que também já daria para abrir, né, todo um outro ponto, mas você em específico é uma pessoa que eu já falei, né, eu sou apaixonada por quem você é como pessoa. E a gente gosta de ter por perto as pessoas, né, a gente gosta de trabalhar, de ter por perto as pessoas que a gente admira e eu acho que a gente reverbera para fora a essência que a gente tem de dentro. E você como pessoa, né, para quem tiver oportunidade, veja o TEDx do Serafim. Eu falei, você para mim, você é um excelente pai, né? Sua história como pai é incrível. E eu queria que você contasse um pouco, né, de como a sua experiência como pai, porque parece que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando hoje, mas tem. Né? Que como a parentalidade nos apoia a sermos boas lideranças, sermos bons profissionais, e como a sua história de parentalidade te apoiou na sua carreira, né? Como você como pessoa e como profissional. Bom, e você é uma mãe maravilhosa também, Carol, né? E eu agradeço. Porque é uma pergunta fora do script, quando a gente só fala de resultados e vendas e bater metas, mas que de alguma forma também tá integrado, né? Como a gente fala, a gente é um ser humano integral. Eu sempre quis ser pai, aí o meu filho, para minha alegria total ali, e quando eu pensei em ser pai, não imaginava que eu não ia cuidar, ia ficar o dia inteiro fora e não ia
assumir certas responsabilidades de cuidar, seja da casa, mas a verdade é que a gente tá lá numa sociedade que, né, meio patriarcal ali e tal, enfim, ia lá para meu trabalho, voltava às 7 da noite, mas quando eu chegava eu dava banho, eu lavava a louça e eu levava na natação no sábado, essas coisas. Calhou do meu filho ter um desafio genético de saúde grave, então eu sou um pai atípico, né? Então eu era um pai que queria ser ativo na vida do filho e um pai atípico, que, para quem não sabe, ali vai ter que cuidar de uma pessoa com deficiência com mais intensidade. Não é pior, né? Eu não sou um coitado, meu filho, a gente tem que acabar esse estilo, mas é um pouco mais intenso. Meu filho acorda de noite, até hoje, com 20 anos, um monte de vezes à noite, ter que ajudar no banho, essas coisas. Mas feliz, levo ele na faculdade, na USP, ele vai no campeonato, enfim. Mas exige, e eu fui percebendo, especialmente nesses últimos anos, quando as mulheres falando de maternidade, né, ou de parentalidade, começaram a tentar chamar um homem, mas um homem talvez que identificasse, porque metade do tempo eu sou pai e mãe nesse sentido, porque metade do tempo meu filho está comigo. Então, muitas reuniões na pandemia eu fazia arroz, preparando almoço para o meu filho e com a reunião, com a câmera fechada e assim vai, e fazendo reunião no carro para buscar o meu filho na escola e trazer, e todas essas demandas, e cuidar da gripe, quando tá, enfim. E eu fui percebendo cada vez mais, assim, com entusiasmo, que essa atividade do cuidar, que é a coisa mais importante que existe na vida, cuidar do seu filho, cuidar do seu pai doente, é a coisa mais importante. Mas a gente negligencia, porque a gente vai ficar viajando e esquece disso. Então, seu pai está doente, você não consegue ir no hospital visitar, seu filho está doente, mas você não fica, você deixa para alguém cuidar. Essa pessoa que você cuida, geralmente você paga mal e, né, assim, é meio invisível. Se você faz isso, você começa a perceber o quão maravilhoso e importante é essa atividade. Esse ato. E além de tudo, primeiro te transforma muito. Essa jornada com meu filho ao longo do tempo, que me quebrou da bolha, né? Que eu não conhecia muito o universo das pessoas com deficiência, e entrei total, fui me transformando, e hoje eu olho aquela história que às vezes eu falo com outro pai atípico, né? Não é que a gente escolheria essa vida, não, você voltasse lá, você quer isso, não, é difícil, mas você olha e fala, putz, eu sou um cara bem melhor do que eu era, porque mudam seus valores, sua forma, e aí você se torna, como mulheres geralmente são, né? Mais sensíveis, mais empáticas, mais resilientes, mais capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo ali e tal, e de ter essa relação afetiva, enfim. E quando você chega, então você aprende isso e vai trabalhar lá, agora, não, eu saí agora, cuidei do meu filho, eu estou lá liderando a minha equipe de vendas, ou de logística, de supply chain. Você vai transformado, porque você está vivendo isso. E você também faz esse equilíbrio na vida. Quer dizer, você trabalha. Eu nunca faltei muitos meus compromissos profissionais. Eu viajava, eu ia para o exterior, estava nas reuniões internas. Mas no aniversário do meu filho, lá na escola, eu ia. A apresentação. Eu nunca faltei numa festa da escola. Ainda mais, né, na escola, né, na Waldorf, super presente, né, as atividades. Né? Tem que fazer mutirão, né, para construir um negócio na escola. E eu conseguia. Não é que é fácil. Tem gente, eu tenho uma certa resiliência. Não é que todo mundo. Mas dava para fazer. E quando eu fazia, eu falava, putz, eu sou hoje mais sensível, mais atento, né, entendo mais coisas do que se eu ficasse só de terno e gravata, fazendo reuniões importantes, só nos fóruns, no rooftop. Muito mais. Por isso que no TED, em alguns lugares, eu falo assim, contrate pessoas que sejam bons pais, né? Coloquem nos papéis de liderança, quando forem colocar um homem lá no papel de liderança. Não, claro, você não tem filho, não tem problema, né? Tipo, é uma escolha. Mas essa parte boa, assim, se você coloca uma pessoa... Olha como um ponto positivo, né? É um ponto positivo, porque esse cara que cuida, que está presente, que é empático, que é sensível, na hora de estar lá com a equipe de vendas, ele é melhor, ele tem um repertório emocional, inclusive, e um repertório da vida real. Eu lembro de um episódio de Succession que a gente falava lá, que aquele maluco, o filho do sucessor lá, ele não sabia qual era o preço do litro de leite. Aí os irmãos ficavam zoando, você não sabe a vida real. Se eu fico só no rooftop, eu não sabe.
Eu sei a vida real. Eu cuido do meu filho, eu levo ele na escola, eu hoje levo na faculdade, eu vou treinar com ele, eu vejo um monte de família. Isso me dá uma bagagem, uma experiência, um repertório, inclusive emocional e de visão do mundo, que é muito mais rico do que se eu tivesse só no MBA, no pós-graduação, que também é importante, né? Mas não só, né? Não só. Serafa, eu vou terminar essa prosa com um pedido que a gente sempre faz no podcast, para fechar com chave de ouro, que são 2 conselhos. Um para bater as metas de vendas e outro para bater as metas da vida. Tá legal. Mante. Uau, a meta de vendas, se a gente, e eu que tenho essa bagagem lá pela inovação, coloca sempre o teu cliente no centro, que você assinaria provavelmente embaixo ali, porque você precisa criar valor hoje para ele, com suas táticas, seus processos, eventuais inovações para ele hoje, as incrementais. Lembra, pode ser coisa complexa, tecnológica, que usa uma ferramenta, um RP, o Tiny, o Salesforce, pode usar uma ferramenta de planejamento. Pode, mas pode não... Pode ser simples. Eu me lembro, Carol, assim, eu comecei a trabalhar e aí aprendi muito essa visão de uma venda construída, quase que consultiva e de valor longevo. Então, eu trabalhava na área de reparação automotiva, na 3E, e lá a gente criava um programa que era Oficina Produtiva, que ao invés de ir lá vender a lixa ou a fita crepe, ou polidor para a oficina, queria fazer com que a oficina crescesse e se transformasse. Tirasse aqueles sofás rasgados, aquele pôster de mulher pelada, aquela coisa escura que você não via a qualidade da pintura, e tentava falar de uma coisa que às vezes nem beneficiava só a gente, porque para ele se transformar precisaria de tecnologia de outras empresas que a gente nem vendia, mas esse comprometimento do crescimento do teu cliente. Então aprendi isso. Isso é complexo, não é uma super... mas é complexo e isso é legal. Via coisas legais, assim, um atacadista no interiorzão de São Paulo e ele montou uma loja modelo. Muitas empresas fazem isso. Crio uma loja modelo e trago a minha revenda para trazer e conhecer processos, entender de planograma, capacitações e tal. Dava uma experiência, assim, que o cliente se sentia aquela lojinha pequena e ia visitar lá o atacadista e tal, ele se sentia importante, valorizado, saía com uma capacitação. Todas essas coisas não são coisas de outro mundo, precisava de milhões de investimento. Ou, de novo, você vai lá, eu vou comprar sapato, é um dos exemplos que eu falo nas minhas aulas de marketing lá. Tem uma loja especificamente, eu vou lá, o vendedor quer me empurrar 1 bilhão de coisas, é chato pra cacete. Eu só queria que ele entendesse o que eu preciso. É claro que como vendedor você tem a meta lá. Posso te vender também um cinto ou um outro negócio, mas tenta entender e não exagera, né? Se você agir, em alguns lugares você é tão bem atendido, a pessoa demonstra. Me lembro de experiências não reserva, tá? Lá atrás, não sei como está hoje, mas a loja reserva, claro que tinha capacitação, um perfil, mas eu saía achando que o cara era meu amigo, ele mesmo, que ele estava realmente interessado no meu bem-estar. Genuíno, né? Parecia genuíno, assim, putz, está aí. E aí é uma pessoa, é um relacionamento só pessoal, transformador. E aí eu fidelizo, eu vou lá de novo. Na próxima vez eu vou lá, comprar outra vez, presente e tal. Várias formas de fazer, mas sempre olhando o que é o valor no cliente, com ética e tudo assim. Então, é isso aí. Prioriza essa coisa, vai atrás. Entenda que cada um pode criar, mudar, né, o processo para gerar valor ali onde você quer esteja, no interior do Mato Grosso, no segmento de mineração, de construção civil, de varejo, todos. E da vida? E a meta da vida? A da vida, eu gosto, pelo menos aos 50 anos, assim, sempre vejo como é importante o processo de autoconhecimento, assim. Nesse processo que você pode usar filosofia, terapia, religião, sei lá, qual é a sua pegada, ou tudo. Aí você pega e vai se conhecendo cada vez mais. E vai ali talvez entendendo o que é importante para você hoje. Amanhã pode ser outra coisa, hein? Não acha que eu detesto essa coisa, o meu propósito, tal. Não. Eu primeiro não tenho um propósito, eu tenho 50. Várias coisas que são muito importantes. Pai do Gabriel, jogar bote com ele, ser consultor, ser palestrante, executivo. Várias coisas importantes.
E quais os meus talentos que eu gosto? Eu gosto de trabalhar, né, colaborativamente, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar no... Eu preciso fazer, em qualquer coisa que eu vá fazer, eu preciso exercitar. Se eu me conheço e vejo quais são coisas importantes para mim, valores inegociáveis e talentos que eu tenho para jogar e coloco, eu sou feliz pra caramba. Eu sou feliz. Então, eu sou eternamente, pode estar nas montanhas russas da vida, que todo mundo tem, Sim. mas eu sempre tô olhando e falando assim, cara, eu tô fazendo coisas que têm significado para mim, em volta de gente que eu admiro, que respeito, tipo você, Carol, né? E jogando talentos que eu curto pra jogar na vida, colocando esses talentos pra jogar, é vida de bem-estar, é vida de significado, é vida de impacto e autorrealização. Serafa, muito obrigada. Obrigada de coração mesmo por ter Muito. vindo. Espero que vocês tenham adorado como eu adorei esse papo de inovação, de metas de negócios e da vida. Até a próxima e bora lá. Bora lá bater metas! Obrigada, gente. Até.